O declínio próspero, princípios e políticas. Capítulo 2. A situação atual. Ao final do século XX, a civilização mundial mudou de maneira nunca vista. Surgiram novos sistemas de informação e novas formas econômicas, e se multiplicam as controvérsias sobre os recursos disponíveis, população e modos de organização social. Neste capítulo se apresentam dados sobre o estado do planeta, as condições de vida da humanidade e da economia global, e se discute em forma especial o caso dos Estados Unidos da América. A humanidade atua no planeta com o poder da informação compartilhada globalmente. As pessoas começam a pensar globalmente e a usar índices mundiais para entender suas economias. As figuras que serão apresentadas mostram alguns desses índices, com dados desde 1950. Trata-se dos dados que as pessoas utilizam para visualizar tendências e antecipar o futuro. Na virada do século, os meios de comunicação colocaram ideias de crescimento e continuidade do modelo econômico. Outros previram uma desaceleração e decrescimento. Os autores deixarão a sua própria interpretação para mais tarde, após apresentar os princípios dos sistemas. Mudanças climáticas. A figura 2.2 mostra indicadores das mudanças atmosféricas. O gráfico A, da concentração de dióxido de carbono na atmosfera. E o gráfico B, a diferença da temperatura em relação à temperatura de 14 graus, que foi uma média histórica de temperatura da superfície terrestre. A variação da concentração de dióxido de carbono no ar tende a atingir valores nunca antes vistos. A curva mostra as oscilações anuais como um zigue-zague. A concentração decresce no verão quando o dióxido de carbono é consumido pelos processos de fotossíntese e cresce no inverno quando ocorre uma maior queima de combustível nas casas e nas indústrias. No entanto, cada ano o dióxido de carbono aumenta mais do que diminui, devido ao uso de combustíveis fósseis e ao desmatamento de florestas. O CO2 atmosférico aumentou de 290 até 367 partes por milhão em um século. O dióxido de carbono atua como um vidro em uma estufa, que retém o calor que entra. A mídia divulga que a estufa global está aquecendo rapidamente a temperatura da Terra e causando a subida do nível do mar. No entanto, a temperatura máxima para a totalidade da atmosfera vista desde o espaço não mostrou um acréscimo importante até o ano 2000. A situação mudou após o ano de 2000. Temperatura atmosférica observada desde satélite. Os dados sobre temperaturas disponíveis desde 1760 sugerem que a temperatura da Terra varia com a atividade relativa ao Sol, a maior fonte de aquecimento do planeta. O nível do mar subiu apenas alguns centímetros, e isso ocorreu principalmente no início do século, antes dos níveis de dióxido de carbono aumentar consideravelmente. As informações sobre a retração de glaciares no século XX oferecem dados discrepantes até o ano 2000. Aparentemente, o mar de gelo está diminuindo, sem afetar o nível do mar. Mas o que está acontecendo com o aquecimento causado pelo efeito estufa, provocado pelo dióxido de carbono? Quando a temperatura do mar tropical aumenta, uma maior quantidade de água se evapora, absorvendo energia calórica em forma de vapor d'água. A energia de vapor d'água gera grandes tempestades, lançando água sob a forma de chuva e neve, dispersando o calor para o topo da atmosfera e daí para o espaço. As grandes tempestades causam longos períodos de seca entre tempestades. Os registros de estações climáticas em solo mostram um pequeno aumento da temperatura do ar devido aos longos períodos de seca. Os mares levemente mais quentes geram mais precipitações, tendem a derreter as calotas polares e as zonas de baixa altitude dos glaciares, enquanto acrescentam mais neve e mais gelo no topo deles.
Todos reconhecem o fato do rápido crescimento da população mundial, a qual alcançou 6 bilhões de habitantes no ano de 2000 e atingiu a cifra de 7 bilhões em 2012. A figura 2.3 mostra o crescimento da população mundial até o ano de 2000. Esse gráfico traz uma atualização do gráfico anterior. Com projeção, chegaremos a 8 bilhões em 2025, 9 bilhões em 2050 e 9 bilhões e meio em 2075. O Instituto Internacional para Análise de Sistemas, no estudo The Human Race Low to Crawl, Fim da Corrida Humana, considerou a distribuição da população por idade e a taxa atual da natalidade para extrapolar e prever que a população mundial alcançará 10 bilhões de pessoas e começará a decrescer em 2070. De qualquer modo, as taxas de natalidade já estão decrescendo, o que significa que a população alcançará seu apogeu antes do previsto. As epidemias podem diminuir a população da África. Economia. A figura 2.4 mostra a taxa de crescimento do produto econômico mundial expressa em dólares de 1997. Usando o produto mundial bruto como indicador, a economia global continuava em crescimento no final do século. No entanto, existe uma grande controvérsia sobre o que representa esse incremento em termos de verdadeira riqueza. Na medida em que a população se move em direção às cidades, aumenta a circulação de dinheiro. Uma parte desse aumento se deve à aquisição de produtos rurais, que previamente eram obtidos sem uso de dinheiro. Outra parte desse aumento se encontra nas rápidas transações que ocorrem nos mercados financeiros, compra e venda de ações. Porém, a renda da maioria das pessoas deixou de aumentar. O Produto Nacional Bruto, PIB, dos Estados Unidos, em 1997, foi de 8,1 trilhões de dólares, que corresponde a 21% do PIB mundial. No entanto, essa percentagem é menor que a que teve nos anos posteriores à Segunda Guerra Mundial. Desastres ambientais. A charge mostra que a realidade do mundo pode ser apresentada de várias formas e que as pessoas podem ou não perceberem o que realmente está acontecendo. Na medida em que aumenta o desenvolvimento econômico, cresce a população mundial e ela se expande em áreas de risco, por exemplo, áreas onde há vulcões, terremotos, enchentes, deslizamento de terras e furacões. Flavin e Tonali, em 96, relataram que as perdas econômicas causadas por desastres naturais aumentaram 10 vezes no final do século. Entre 1991 e 1995, ocorreram 16 eventos, e cada evento com um custo de mais de 3 bilhões de dólares. Recursos não renováveis. Ao final do século XX, a economia e a população mostravam uma grande dependência de recursos não renováveis. Por exemplo, o gás natural, o óleo e o carvão. Energia de combustíveis fósseis. A Revolução Industrial iniciou-se com o uso de motores a carvão. Logo, o carvão foi substituído pelo petróleo. E, ao final do século XX, o gás substituiu o petróleo. Hoje, a maior parte da civilização depende de carvão, petróleo e gás natural. Os combustíveis fósseis não se formam tão rapidamente quando são consumidos. Nos anos 70, houve uma escassez de petróleo no mercado mundial, pelo embargo da OPEP, e seu valor subiu muito. O dinheiro de outros setores da economia foi usado para pagar pelo combustível, e a economia diminuiu. Com a base da produção de riquezas, não aumento, a injeção de dinheiro novo para circular gerou um aumento da inflação. No final do século XX, esgotaram-se as reservas disponíveis de petróleo barato dos Estados Unidos, e esse país passou a importar volumes cada vez maiores. No entanto, diversificou o uso de combustíveis fósseis, para incluir carvão, gás natural, e foram instaladas usinas nucleares para gerar eletricidade. O consumo de energia dos Estados Unidos representa, atualmente, 26% do consumo mundial. O consumo energético de uma nação é um indicador de sua influência no mundo. No final do século, o produto econômico mundial continuava crescendo, mas a taxa de crescimento do consumo energético mundial diminuiu. A figura 2.6
mostra o crescimento do produto econômico mundial expresso em dólares. E a figura 2.7, o consumo energético mundial em quads, quadrilhão de BTUs. A diminuição do crescimento asiático na época da crise do petróleo reduziu o consumo mundial de combustíveis, diminuindo seu preço. Essa redução de preços provocou em 1998 um aumento do seu consumo nos Estados Unidos, estimulando a economia do país. No final do ano de 2000, os valores voltaram a aumentar no mundo. A figura 2.9 mostra a evolução do mercado mundial de energia por tipo de combustível, de 1990 com a projeção a 2040. A proporção entre o uso de energia e dólares reduziu, talvez porque a economia se tornou mais eficiente. Mas uma interpretação alternativa sugere que a proporção entre o dinheiro e energia aumentou devido a um maior fluxo de dinheiro sem que mudasse o valor da riqueza real. Havia mais dinheiro em circulação como resultado da urbanização e do incremento das transações financeiras. Em 2001, alguns especialistas em energia e economia preocupavam-se por uma iminente escassez de combustível fóssil e com o aumento permanente do seu preço, o que causaria um encolhimento da economia mundial. Campbell, em 1997, avaliou as reservas de combustíveis fósseis, extrapolando o gráfico da produção mundial de combustível. O apogeu da população de hidrocarbonetos estava previsto a ocorrer em 2009 e se esperavam as subidas de preços dos combustíveis. Essa é uma figura de Campbell, 1997, produção mundial de hidrocarboneto. Ocorreu uma troca de formas de energia para aquelas que emitem menos dióxido de carbono. O CO2 emitido por unidade de energia consumida decaiu 36% quando o mundo trocou a madeira e o carvão pelo petróleo, gás natural e energia nuclear. O gás natural conseguiu estimular a economia e afetou menos o clima. No ano de 2000, cientistas, livros, grupos de discussão e páginas na internet alertavam sobre o declínio da economia nas décadas seguintes. No ano de 2000, a mídia manifestava um medo pelo aumento do preço do gás natural e do petróleo, assim como os apagões de energia elétrica. Surgiu então a conclamação e a adaptação ao futuro de baixa energia. Materiais. No século XX, o uso de materiais aumentou à medida que mais países expandiam suas economias e suas populações cresciam. A figura mostra a produção mundial de recursos materiais. Muitas indústrias nos países industriais foram transferidas para países em desenvolvimento, atrás de vantagens econômicas, e aumentou a eficiência na reutilização de materiais. Se observou que o consumo de materiais nos países centrais parou de crescer. O custo dos minerais decresceu, mesmo que várias reservas internacionais estivessem se esgotando. O uso de energia barata beneficiou a mineração direta e indiretamente. Os minerais se extraem em países periféricos, onde não vigoram leis para cuidar dos recursos, nem há tratamento de resíduos e onde o custo da mão de obra é menor. Mesmo com as práticas de reutilização, aumentou a geração de resíduos no mundo. Os recursos renováveis, se forem utilizados na velocidade de regeneração, constituem a base da economia ecológica. O Sol aquece a atmosfera, a crosta terrestre e os oceanos. A energia solar produz a chuva e a neve que renovam a água doce dos rios, lagos e lençóis freáticos. As calotas polares, os ventos, as marés, força gravitacional da Lua e os rios atuam nas correntes oceânicas. As correntes oceânicas geram ondas que batem na orla costeira e oxigenam a água. A energia interna da Terra renova os materiais da superfície terrestre através dos ciclos geológicos. Consciência ecológica. A natureza poderia sobreviver sem mim, mas eu não poderia viver sem a natureza. Durante milhares de anos, as civilizações agrárias basearam-se seu desenvolvimento em recursos renováveis
desde a pré-história até o início da Revolução Industrial. Porém, no ano de 2000, esse modo de vida praticamente desapareceu, dando lugar a uma civilização urbana baseada no petróleo. Entretanto, a civilização urbana requer as matérias-primas e os serviços ambientais fornecidos por áreas rurais preservadas. Na virada do século, havia pouca disponibilidade de fluxos desse tipo de recursos renováveis, necessários para permitir mais crescimento urbano. Recursos que são lentamente renovados. Os recursos e serviços renováveis que em outras épocas eram suficientes para atender às necessidades da economia e da população, com crescimento rápido estão em processo de esgotamento. Muitos lençóis d'água são consumidos mais rapidamente do que são reabastecidos, e a qualidade da água diminuiu. Antigamente, os agricultores se moviam de uma área a outra para dar tempo ao ecossistema de restaurar sua fertilidade. Hoje, com populações mais densas, o solo está sendo extrapolado acima da taxa de renovação. Produção agrícola e disponibilidade de terras irrigadas. A figura traz índices de produção agrícola mundial por pessoa e por ano, a produção de grãos e a produção de terras irrigadas. No final do século XIX, o uso de fertilizantes químicos e a maquinária agrícola permitiram aumentar a produtividade agrícola por unidade de área. Entretanto, hoje ela está decaindo. A produção de cereais por número de pessoas alcançou seu ápice, oscila e pode decrescer. A terra irrigada está danificada. O acúmulo de sal estragou 24% dessas terras de cultivo e a expansão urbana ocupou espaços agrícolas. O estoque global de alimentos reduziu-se a poucos meses de suprimento. Nas áreas de clima seco, a escassez de água limita o crescimento das populações e da economia. Quando se usa água de aquíferos fósseis, se gera a ilusão de desenvolvimento perene, mas os acúmulos de águas subterrâneas levam muitos anos para se formar e se esgotam rapidamente. A ocupação das terras para irrigação não acompanha o crescimento populacional. A proporção de áreas de cultivo irrigada por pessoa deixou de crescer. Algumas cidades em zonas costeiras usam combustíveis fósseis para destilar água salgada, porque o preço dos combustíveis é muito baixo se comparado a seu potencial de trabalho. As florestas são desmatadas rapidamente e as taxas de recuperação natural são muito baixas das taxas de desmatamento. Derrubam-se especialmente as florestas maduras e mais valiosas. As florestas se recuperam lentamente se após a colheita houver sementes no solo ou em árvores nas redondezas, porém muitas vezes não existe esse cuidado no corte e nas florestas. São desmatadas de forma violenta e extensiva. A maior parte das áreas desmatadas converte-se em pasto ou zonas de expansão urbana, eliminando áreas de replantio. A pesca pode ser renovável quando as espécies são capturadas com mesura e parcimônia, deixando populações de animais marinhos para se reproduzir e restaurar sistemas a tempo da próxima captura. No entanto, a pesca excessiva reduziu a quantidade de espécies de tal maneira que a atividade parece haver atingido seu limite. O preço do peixe em países desenvolvidos já excede ao preço da carne bovina e porcina. Os altos preços estão encorajando cada vez mais a piscicultura, tal como criação de salmão em gaiolas flutuantes. A figura 2.12 mostra a pesca mundial em milhões de toneladas por ano. As espécies representam um trabalho realizado em bilhões de anos de evolução e organização ecológica. O processo natural de evolução das espécies leva milhões de anos para se desenvolver. Por isso, na escala temporal das civilizações humanas, a biodiversidade constitui um recurso não renovável. A destruição das florestas, pradarias, desertos e recifes causa uma enorme extinção de espécies, que aumentou no final do século XX. Dos 30 milhões de hectares de recifes de coral, perto de 58% estão danificados ou em situação de risco.
A preocupação com a perda de biodiversidade levou os países a estabelecer 170 tratados internacionais de proteção em 1990. O desvio das energias renováveis de seus caminhos usuais para gerar biocombustíveis e energia elétrica através de novas tecnologias é um tema altamente controverso. Apresenta-se o panorama do uso dessas energias, mas a avaliação de cada uma delas será feita em outro capítulo. Ao final do século XX, houve um aumento no uso de células fotovoltaicas para gerar eletricidade por várias razões. No entanto, apesar de 60 anos de pesquisa, a tecnologia solar não consegue competir com outras fontes de energia. No início deste século, a energia fotovoltaica contribuía com 0,2% da energia elétrica consumida nos Estados Unidos. Os preços deixaram de cair e houve um pequeno incremento de seu uso. Apesar disso, algumas instituições internacionais declararam que a tecnologia solar poderia tomar o lugar dos combustíveis fósseis. Antes da Revolução Industrial, os moinhos de vento eram usados como bombas de água e as embarcações à vela eram importantes. Existem limitações para o seu uso. Trata-se de uma fonte intermitente com potência limitada. A tecnologia eólica empregada para gerar energia elétrica aumentou nos anos 90, chegando a suprir 0,88% do consumo nos Estados Unidos. A situação na Europa é diferente. Houve grande expansão das torres com hélices para converter a energia cinética do vento em eletricidade. O potencial energético da água em áreas elevadas foi desviado para gerar energia elétrica, mas reduziu a capacidade dos rios de fertilizar terras baixas, alagáveis, com suas cheias cíclicas e de distribuir nutrientes pelo rio abaixo. Restam poucos lugares onde a construção de novas hidrelétricas não signifique uma interferência em outros usos já estabelecidos para o rio. Nos Estados Unidos, a produção hidrelétrica fornece 4,4% da energia elétrica utilizada. Uma parte da diversidade humana é genética e outra parte cultural. A Organização das Nações Unidas reconhece a existência de muitas raças e existe uma grande diversidade cultural que as crianças herdam enquanto crescem, como informações transmitidas pela família e na escola. No século XX, a imigração humana aumentou devido à superpopulação, e esse fluxo foi facilitado pelo uso de combustíveis fósseis no transporte. As guerras contribuíram para o aumento do deslocamento humano. Por exemplo, o número de refugiados que escapam das perseguições em seus países de origem aumentou de 2 milhões em 1960 para 23 milhões em 1993. A diversidade populacional aumentou na maioria dos países. A diversidade genética das populações humanas está sendo reconhecida cada vez mais como uma contribuição à produtividade global. A diversidade genética é um fator que ajuda a humanidade a se adaptar ao meio ambiente e a torna menos suscetível a epidemias e desastres socioambientais. Felizmente, ao final do século XX, o respeito pela diversidade humana aumentou em muitos países. As ocupações humanas são análogas a espécies em um ecossistema. Ambas fazem referência às especialidades necessárias para que os sistemas funcionem adequadamente. No final do século XX, devido ao aumento da energia não renovável disponível, ocorreu uma ampliação notável da variedade de profissões, que é vinculada a uma maior divisão de trabalhos nos sistemas econômicos. Por exemplo, uma análise de 1000 listas telefônicas em 1950 revelou que nelas se citam 340 profissões. Já no final do século, a mesma análise indica a existência de 1000 profissões diferentes. Isso significa que as especialidades profissionais triplicaram em 50 anos. Automóveis e rodovias. A maior parte da energia e dos materiais usados na economia do século XX destinou-se a um aumento de uso de automóveis, caminhões e rodovias.
A cultura automobilística, iniciada com a produção em massa de carros nos Estados Unidos, espalhou-se pelo mundo, sobretudo no final do século. Despesas militares. No século XX houve muitas guerras e conflitos armados, e a Guerra Fria entre a União Soviética e os Estados Unidos. As despesas militares e a venda de armamento aumentaram até a metade dos anos 80, quando ocorreu o fim da Guerra Fria. Mas a situação mudou. Ocorrem no mundo novos conflitos armados que existem grandes despesas em armamentos. A maioria das pessoas concorda que a grande mudança no final do século XX foi a difusão da tecnologia de processamento de dados e a transmissão de informação. O mundo uniu-se pela exposição à televisão, quase sempre mostrando as mesmas notícias, propaganda de produtos de distribuição global, esportes, música, filmes e telenovelas. A influência da televisão continua em aumento. O computador pessoal virou algo indispensável em casa e no trabalho, inicialmente nos países centrais, mas hoje essa prática se expandiu por todo o mundo. O uso da internet e do e-mail propagou-se, descentralizando a informação antes limitada a centros de educação e pesquisa. Ocorreu um grande aumento na geração, transmissão e processamento da informação de curto prazo, enquanto o crescimento do conhecimento gerado nas universidades e institutos de pesquisa foi praticamente insignificante. Como exemplos do incremento da telecomunicação, podemos citar o grande uso de telefones sem fio e da rede internet. A figura mostra o crescimento da tecnologia de informação. O consumo de insumos industriais aumentou devido ao uso da tecnologia elétrica nas indústrias e nos lares. O uso de eletricidade foi maior nos países mais desenvolvidos, embora nos Estados Unidos o uso por pessoa deixasse de crescer. Aumentou o represamento d'água dos rios para construir hidrelétricas. Esses projetos reduzem o espaço dos ecossistemas naturais e dos sistemas rurais tradicionais e afetam a fauna e a flora de populações locais. As usinas nucleares, na metade do século XX, geraram mais eletricidade, mas após graves acidentes, a construção delas parou. O lixo radioativo aumentou 90 mil toneladas em 1990. Ao final do século XX, o mercado de ações nos Estados Unidos cresceu muito, pois uma grande porcentagem da população passou a investir suas economias em ações e participações. A compra e venda frenética aumentou o fluxo de dinheiro que circula no setor financeiro. A renda imerecida, rendimentos que não derivam do trabalho, aumentou. O dinheiro foi também investido em outros países. A compra especulativa elevou os preços das ações, mesmo quando não valia a pena. Muitos profissionais alertam para o perigo de uma bolha e quebra da bolsa de valores, causando deflação, desapropriação do dinheiro gerado nas especulações. Ao final do século, quando as empresas multinacionais investiram em muitos países em função das oportunidades de grande lucro, o capitalismo se tornou global, o comércio internacional aumentou e as barreiras nacionais foram reduzidas. Muitas fábricas de países desenvolvidos foram transferidas para países menos desenvolvidos, onde o custo de mão de obra é menor e a legislação ambiental é menos restrita. Os investimentos realizados nos países menos desenvolvidos aumentaram o fluxo de minerais, produtos da silvicultura, da pesca e da agricultura às nações desenvolvidas. Esses fluxos atingiram 3,5 trilhões de dólares em 1990. A figura mostra países como China e Índia, que passaram a sediar empresas norte-americanas e elevaram o consumo de energia fóssil. A dívida do terceiro mundo aumentou muito nos últimos 30 anos. As políticas de oferecimento de empréstimos de capital e transferência de tecnologia para países da periferia geraram grandes ganâncias pelo pagamento de juros às nações desenvolvidas. O decrescimento do bem-estar nos países menos desenvolvidos, a falta de oportunidade de trabalho e o aumento populacional
incentivaram a imigração em massa para as nações mais desenvolvidas. A figura mostra índice de bem-estar nos Estados Unidos. É o valor das horas de trabalho anual dividido pelo índice de preços ao consumidor. Ao final do século XX, cresceram em proporções similares à população mundial, o produto econômico mundial e o uso de combustíveis. Entretanto, há grandes diferenças entre os países. Nos Estados Unidos, Europa e Japão, a renda por pessoa era similar. A renda e o consumo energético nos Estados Unidos é 10 a 50 vezes maior que nos países de periferia. A figura compara a renda nos Estados Unidos em dólares de 1998. Após o embargo do petróleo em 1973, os salários nos Estados Unidos decresceram em comparação com o custo de bens e consumo, o que indica uma redução da qualidade de vida. O rendimento expresso em rendas constantes não aumentou para a maioria da população nos Estados Unidos. No entanto, o aumento desproporcional da renda dos ricos ampliou a diferença entre ricos e pobres. Resumo: no último século, o sistema mundial cresceu de forma impressionante. A população, dinheiro em circulação, uso de energia fóssil, dióxido de carbono, telecomunicações, consumo de energia elétrica, comércio internacional, diversidade profissional, reconhecimento da pluralidade de opiniões e estabelecimento do capitalismo global. A exploração de recursos em todo o planeta diminuiu a disponibilidade de recursos renováveis e não renováveis, levando ao questionamento da capacidade de sustentar o consumo da população humana no futuro. Aumentou o fluxo de riqueza dos países periféricos para os países industrializados centrais e aumentaram as diferenças no bem-estar das nações ricas e das pobres, e também entre os segmentos ricos e pobres das populações em todos os países.